o Evangelho segundo João, capítulo 4, fala que os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Versículo 3. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Se você pegar o mapa de Israel, a Judéia está embaixo, a Galiléia está em cima. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte e a capital do Reino do Sul era Jerusalém, porque o reino tinha dividido. No tempo dos reis, houve os reis Saul, Davi, Salomão. Quando chegou no filho de Salomão, Roboão, o que aconteceu? O reino se dividiu. 2 tribos ficaram com a tribo de Judá e Benjamim e as outras 10 tribos foram para o Reino do Norte. Essa conversa aqui, para vocês entenderem, vocês precisam entender essa parte. Por que judeus e por que samaritanos? Judeus pertencentes às 2 tribos do Reino do Sul, porque Judá era a tribo maior. Então ficou-se o nome de judeus. Então, o leão da tribo de Judá, para quem é novo na fé, quando você ouve falar isso, quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Por quê? Jesus era descendente de Davi. Um cego que Jesus curou, fala assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele está falando filho de Davi? Descendente de Davi. Sempre nessa expressão é que Jesus veio da tribo de Judá. A tribo de Judá foi escolhida para descender o Filho de Deus. Por que esse problema com a mulher samaritana, que é o texto que nós vamos ler? Jerusalém ficou com um templo, correto? O templo era Jerusalém. Samaria era a capital do Reino do Norte. Quando Roboão assumiu o trono, as 10 tribos se dividiram e quem assumiu essas 10 tribos foi Jeroboão, que era alguém que trabalhava para Salomão na época. E ele assumiu por causa dos pecados de Salomão, também os pecados de Roboão, e Deus assim quis dividir o reino. Quando Jeroboão assumiu as 10 tribos, ele pensou o seguinte: se essas tribos forem lá em Jerusalém adorar a Deus, porque o povo tinha que ir a Jerusalém adorar, não era? O templo significava o quê? Tinha ali a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança é onde a presença de Deus vinha falar com os sacerdotes, que trazia a palavra para o povo. Gente, eles não tiveram a liberdade que temos hoje de falar direto com o Senhor. Eles tinham que ir ou levar uma oferta, um sacrifício, o sacerdote ia lá dentro do templo, no Santo dos Santos, aspergia ali o sangue, o Senhor vinha, falava o recado para o povo, era assim. Olha que dificuldade para falar com Deus. Hoje você pode só fechar seu olho, de olhos abertos, falar com Ele, a gente não faz. Então, se nós pararmos para pensar, Jeroboão falou assim, se essas tribos forem lá adorar, Roboão pode, na cabeça deles e tomar de volta as 10 tribos, né? Ou pode haver deles pensarem que não devem estar comigo. Então, sabe o que eu vou fazer? Aí Jeroboão construiu 2 bezerros de ouro. Já viram essa história antes? Igual construíram lá no deserto, quando Moisés estava falando com Deus. E esses 2 bezerros de ouro foram construídos, foram colocados em 2 lugares estratégicos, bem lá em cima, nas tribos, né, das 10 tribos, e uma ali, então quase que na divisão dos reinos, né, do Reino do Norte e Reino do Sul. Então, quando fala samaritanos, é porque os samaritanos tinham que adorar nesses 2 lugares, mas a tribo de Judá só adorava no templo, que era a ordenança dada a Moisés, correto? Dada a Moisés, depois passado para Davi e Salomão, que construiu o templo. Então vamos entender o texto. Agora, à luz do conhecimento que você já tem agora, de quem são os samaritanos judeus, vamos continuar o texto. Olha, no versículo 5 fala assim, Jesus, tá? Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, sol quente. Quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Por favor, me dê um pouco de água. Então era só Jesus e aquela mulher. Jesus podia ter passado por outro lugar? Podia. Ele quis passar por Samaria. Porque quando Jesus quer alcançar o seu coração, ele vai alcançar. Quando Jesus quer fazer algo, ele vai fazer. E quando ele não faz, ele continua sendo Deus. Porque ele pode todas as coisas. O versículo 9. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Olha o choque de cultura, né? Judeu, samaritano. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos, eles brigavam.
Eram irmãos, todos filhos de Jacó, de Israel, e eles ali não se davam muito bem. Então Jesus disse no versículo 10, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O 12, nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam da água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água da vida que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, Jesus falou com ela. Jesus sabe de todas as coisas? Claro que ele sabia o que ele estava pedindo. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Até então ela está pensando que ele é um profeta, ele está falando sobre a vida dela. Ela faz uma pergunta, né? Ela já viu que está diante de um homem de Deus, ela só não entendeu que ele era Deus. Mas aí ela faz uma pergunta, olha a sede dessa mulher também, gente. Vamos entender a sede dessa mulher? Ela, na hora que ela viu que ele é um profeta, ela tipo assim, vamos sentar aqui, vamos conversar? Vamos conversar, vamos entender aqui? Aí ela fala no 19, agora eu sei que o Senhor é um profeta. O 20, os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorá-lo. Agora entendeu por que eu expliquei antes? Viu o conflito? Jesus disse, mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Esse tempo chegou? Chegou para nós, graças a Deus, fomos inseridos nessa promessa. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Por que eles não sabem? Estavam adorando bezerro de ouro, gente. Divindades, o que nos 10 mandamentos era explicitamente proibido e eles estavam fazendo errado. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus, porque Jesus é descendente da tribo de Judá. Então a salvação veio do reino que o nosso pai escolheu, a descendência de Davi, é dali que nasceria um. Que esmagaria a cabeça da serpente. A promessa que Deus fez lá em Gênesis 3,15, viria da tribo de Judá. Mas virá o tempo, versículo 23, de fato já chegou, e nós estamos nesse tempo, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são estes os que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Olha a inocência dela. Então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com vocês, sou o Messias. Ele desenhou para ela. Deixa eu desenhar para você. Agora eu vou desenhar. Eu sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados com ela. O versículo 33, parte B, fala assim, será que alguém trouxe comida para ele? No versículo 34, fala assim, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu a fazer. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem, vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Jesus estava plantando ali o evangelho dele em Samaria. Ele estava formando a primeira missionária de Samaria e era uma mulher. A primeira missionária de Samaria era uma mulher. Quem colhe recebe o seu salário, o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem, um semeia e outro colhem.
Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha lhe dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficassem com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos nele, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador deste mundo. E nasce a primeira missionária de Samaria, e ela é uma mulher. Eu quero deixar para vocês esse exemplo da mulher samaritana. Gente, a mulher samaritana, nem o nome dela aparece na Bíblia. Só fala a mulher samaritana. Não sei por quê. Talvez porque ela fosse uma mulher adúltera, talvez porque mulheres comumente não eram citadas. Não sei por quê, mas ninguém sabe o nome dessa mulher. O fato é que passaram-se 2000 anos e nós sabemos que aconteceu esse fato. O que importa não é quem vai fazer a obra do Senhor. Não é o nosso nome, mas é o nome dele. O nome de Jesus é o mais importante nesse texto. O nome dela talvez nunca vamos saber. A não ser que alguém escreveu isso e vai ser achado na arqueologia, mas até então nós não sabemos o nome dela. Mas o que nós sabemos é que ela foi muito importante para que o evangelho fosse plantado ali em Samaria. E por causa do amor que ela teve, da sede que ela teve de ouvir Jesus, da vontade. Por quê? Quando Jesus fala assim, se você beber desta água, porque a Bíblia fala que Jesus é o quê? Ele é a nossa fonte de tudo, né? Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o nosso tudo. Jesus é a nossa água viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o nosso tudo. Se nós pararmos para pensar, essa mulher, ela mergulhou aos pés do Senhor Jesus. Ela se prostrou aos pés de Jesus, uma expressão usada para quem realmente está com sede de ouvir a palavra de Deus.